Bom, pessoal, bom dia para todo mundo aí. Hoje aqui é um prazer estar apresentando o professor Rodrigo Bini, que é professor da Escola de Educação Física do Exército lá no Rio. E ele se dispôs a falar um pouco para a gente sobre a realização de bike fit no ciclismo. Então, o professor Bini e eu temos trabalhado há alguns anos aí em alguns assuntos relacionados ao ciclismo, e ele de maneira mais pertinente ainda com essa questão do posicionamento. Então, uma pessoa que tem bastante propriedade para trocar algumas ideias conosco aqui. Bini, eu queria te agradecer pela disponibilidade de a gente marcar esse bate-papo, de passar a palavra e dizer que eu vou estar aqui assistindo a gravação, e qualquer coisa, qualquer problema que tenha aí, tu só me avisa que a gente ajusta, tá bom? Muito obrigado e um prazer te ouvir novamente falando sobre isso. Tá bom, maravilha, muito obrigado. Sempre bom ter a oportunidade de falar de temas que a gente gosta, né? Além de ser trabalho, acaba sendo quase um hobby aí, porque são assuntos bem próximos aí de coisas que a gente tem interesse pessoal grande. Então, a ideia da apresentação é ser bem sucinto em alguns pontos aí mais estabelecidos, outros menos estabelecidos, numa proposta que envolve o bike fit, né? Eu coloquei como um título mais desafiador, né? Realizando o correto bike fit, que é uma terminologia difícil de a gente estabelecer o que é o correto bike fit, né? Tendo em vista que as práticas que a gente observa são bastante diversas, né? Eu vou apontar algumas abordagens aí que têm se percebido do ponto de vista clínico, e algumas coisas que o pessoal tem feito do ponto de vista de pesquisa mesmo, né? Algumas abordagens do ponto de vista de pesquisa mesmo em relação ao posicionamento na bicicleta, que ganhou esse nome de bike fitting aí do ponto de vista mais comercial, né? Então eu separei dois tópicos aí, né? E aí sim, o bike fitting, tentar aproximar ele de uma proposta mais baseada em evidências, ou tentar sinalizar o que se sabe em termos de pesquisa que possa contribuir para os ajustes, né, principalmente na questão do posicionamento corporal e possíveis variações, dependendo da modalidade, dependendo da situação de prova, e ajustes na bicicleta e como que esses ajustes se relacionam, né, com o posicionamento do corpo do ciclista efetivamente. Então se fala muito em posição ótima, né, para prevenção de lesões. A altura do selim é um dos temas mais estudados para isso, né, e é certamente o ajuste dentro de todos os possíveis ajustes de componentes na bicicleta que há mais tempo e com maior volume de estudos vem sendo batido, né? Nos últimos anos, aí, pelo menos de 2009 para cá, que eu acabei me aprofundando um pouquinho mais nesse tema, houve uma leva grande de estudos aí, atualizando uma série de conceitos nessa linha, né? Então tem propostas aí diversas, utilizando angulação das articulações, utilizando dimensão dos comprimentos corporais, né? Mas o ponto-chave muitas vezes é tentar estimar um ajuste de bicicleta que leve a uma mudança na posição do corpo do indivíduo, que minimize forças que atuam dentro das articulações, né? Então a força que comprima a patela, que pressione o joelho do indivíduo em linhas gerais, aí sendo bem simplista, né? Sem falar em outras articulações, aí eu estou citando o joelho, que é das duas mais acometidas por desconforto, lesão, dor, e isso tem lá incidências da área de epidemiologia indicando isso. A dor lombar é outra, digamos, fonte de queixa muito comum, né, em quem anda de bicicleta, independente da modalidade, né? O espectro aí de ciclistas que relatam dor lombar, ele é grande em diferentes modalidades. Então tem se estudado a questão do ajuste para diminuir essa incidência, né, como uma possível intervenção para redução do quadro de dor e desconforto, e que a prática seja a mais confortável possível. Para isso, as abordagens têm sido basicamente duas, né? Uma abordagem estática, onde o indivíduo é avaliado parado, sem fazer o exercício efetivamente, e aí pode-se tirar uma foto dele, pode-se medir ângulos com goniômetros, pode-se medir comprimentos dos segmentos corporais e associar esses comprimentos com as dimensões da bicicleta, e aí tem inúmeras tabelas, alguns artigos sugerindo escalas de dimensões e tal, onde tem 40 centímetros de perna e tem que ter tantos centímetros lá de pé de vela, por exemplo, né? Então tem algumas relações que se estabelecem nessa linha.
e tem abordagens dinâmicas, né? E os trabalhos, principalmente mais recentes, têm mostrado que a abordagem dinâmica é superior aos procedimentos estáticos, apesar dos procedimentos estáticos serem ainda os mais difundidos e realizados pelo baixo custo, pela simplicidade, muito mais fácil de ajustar uma bicicleta sem precisar que o indivíduo esteja pedalando nela para fazer isso, né? Os procedimentos dinâmicos já vão envolver a necessidade de filmar o indivíduo, né, de estabelecer uma intensidade de esforço, né? Então tem que ter um rolo para que o indivíduo consiga regular a marcha, a cadência, para que ele consiga pedalar num ritmo mais parecido com uma situação de prova, por exemplo, para que aquele movimento que a gente está avaliando tenha uma relação mais razoável com uma situação de treino, né? Então isso já torna a avaliação dinâmica muito mais complexa, né? E ela é muito menos realizada, né? E é muito nova a abordagem de difusão desse procedimento, né? Então a gente está vendo eu vejo um momento de transição aí, né, de uma difusão grande de formas de fazer um bike fit mais dinâmico, em que o indivíduo pedale efetivamente, a gente olha ele pedalar, avalia alguns parâmetros durante a pedalada, para que esses parâmetros sejam mais fiéis ao que esse indivíduo vai estar realizando no campo, né? Pedalando na estrada, na trilha, sei lá, em competições, nas situações onde ele vai estar envolvido, né? Aqui tem uma figura de um artigo aí mostrando configurações da bicicleta, né? E a relação delas com dimensões corporais, uma abordagem do final dos anos 90, né? Foi publicado no final dos anos 90, essa abordagem já é mais antiga do que isso, né? E essa abordagem vem sendo questionada em relação, por exemplo, a características antropométricas dos indivíduos em relação com o design da bicicleta, se verificando uma amplitude grande, né? Então a margem de erro desses procedimentos ela não é pequena, né? Então a gente acaba inevitavelmente errando mais quando a gente não associa com parâmetros do movimento. Isso já está mais claro, né, na literatura. Tem algumas pequenas condições, né, isso a gente fez alguns trabalhos nessa linha, algumas pequenas condições estáticas que têm uma associação boa com procedimentos, com a dinâmica do movimento, com o movimento que o indivíduo vai fazer. Então tem alguns instantes do ciclo da pedalada que, quando analisados isoladamente de forma estática, eles têm uma relação, uma associação boa com o que o indivíduo faz durante o movimento. Então nem todas as posições que o indivíduo assumiria, por exemplo, numa bicicleta, como nessa foto, vão se assemelhar quando ele está parado, quando ele está se mexendo. Algumas sim, algumas têm uma associação boa, mas são um pouco utilizadas ainda. Então a gente também não tem uma margem grande aí para dizer se a efetividade delas para reduzir aquelas lesões lá de joelho, dor nas costas, se isso efetivamente vai se confirmar, né? Que é uma outra pergunta grande, né, que se tem, né, o quanto o bike fit realmente ele vai ser efetivo para reduzir a incidência de lesões. Depois eu vou trazer alguns trabalhos aqui, mostraram alguns poucos trabalhos, né, que mostraram que sim. Né? Aí tem mais uma imagem mostrando aí a relação da altura do selim com 3 medidas de membro inferior, por exemplo. Né? E essa abordagem é bem difundida, né? A altura do cavalo, a altura do trocânter, a altura dos isquios, né? Da parte posterior do quadril até o solo. Então todas elas têm uma relação com a altura do selim, mas a altura do selim é muito mais complexa do que isso, porque envolve movimentos de tornozelo, vai envolver características relacionadas à mobilidade da musculatura, principalmente cadeia posterior da coxa, né, músculos posteriores que podem, em alguns indivíduos, ser mais encurtados, em outros ser mais alongados. Isso vai trazer um fator interveniente quando eu traço essa relação direta. O indivíduo tem 90 centímetros de perna, ele tem que ter 90 centímetros da ponta do selim até o pedal alinhado com o tubo do selim, né? Então essa é uma relação que todo mundo que já fez algum bike fit ou já leu alguma coisa sobre isso já ouviu falar, mas ela é muito mais complexa do que isso, né? Não é tão simples. Normalmente também envolve posicionamento do pé na sapatilha, e aí tem também outras abordagens, mas a mais utilizada é alinhar a proeminência mais lateral do pé ali, na transição do pé com os dedos, né? A gente diz que é o quinto metatarso, né? Então a cabeça do quinto metatarso com o eixo do pedal. Então tentando alinhar ali para conseguir ter uma alavanca, né? Que a gente observa ali que vai ser a distância daquele vetorzinho preto para baixo para o tornozelo, para que o tornozelo atue de forma mais ativa.
né? Então, muitas vezes a gente observa algumas variações nisso. Então, tem práticas tentando mudar a posição de encaixe, né, colocando o taco mais no centro do pé, né? Alguns atletas fazem isso, alguns estudos avaliaram isso, muitos não viram muita mudança, né, e alguns viram algumas melhoras, principalmente, por exemplo, para triatletas que vão fazer a transição para a corrida, né, porque se o indivíduo aproxima mais o taco do tornozelo, né, coloca o taco mais no centro da sapatilha, ele tende a usar menos o tornozelo na pedalada. Então essa musculatura chega mais descansado, digamos, na corrida pós-bike, quando a gente pensa numa prova de triatlo. Para ciclistas de estrada, não chega a ser algo que tenha se visto por meio de pesquisa um benefício tão grande, né, mudar muito esse ajuste. Né? Tem um trabalho de um grupo espanhol, se não me engano, que eles chegaram a avaliar e viram que em torno de 2 centímetros para mais ou para menos é o que os indivíduos acabam utilizando em torno dessa medida, né, do pé em relação ao taco, em relação ao eixo do pedal. Então, em via de regra, o ajuste vai ser mais ou menos esse ali, a ponta dos dedos não, mas a transição do pé para os dedos ali, né, naquela, como está a imagem B ali da figura, né, casando em cima do eixo do pedal. Para membros superiores, a gente vê algumas variações de posição de mão na bicicleta, e isso é um fator complicado quando a gente pensa principalmente no posicionamento dos membros superiores, né, e tronco, né, porque a gente tem que imaginar que a gente tem que alinhar um ângulo de inclinação do tronco e uma posição da pelve também, do quadril, né, para que a coluna lombar, principalmente a região lombar da coluna, fique numa disposição mais próxima da disposição anatômica possível. A gente vai ver depois que ainda assim é bem distante do que anatomicamente a nossa coluna está projetada para se dispor, né? Então, a gente, quando coloca o indivíduo numa bicicleta, independente da disposição de mãos, aí como está ilustrado, né, a gente tira o indivíduo de uma condição fisiológica. Então, as vértebras se posicionam de forma muito diferente do que a gente tem a disposição delas quando o sujeito está de pé, né? E isso é um fator complicador, né, mas que, por exemplo, nesse trabalho dos anos 90, eles tentaram minimizar um pouco isso por meio do ajuste da inclinação do selim. Então, fizeram uma abordagem relativamente agressiva, né? Eles inclinaram o nariz do selim de 10 a 15 graus para baixo, que é um declive bem razoável, assim, né? Bem agressivo, né? E verificaram uma melhora na incidência uma redução, né? Efetivamente na dor lombar de indivíduos que praticavam a bicicleta, o ciclismo, né? Ou usavam a bicicleta do ponto de vista até mais recreacional nesse grupo de estudo, e verificaram exatamente que foi efetivo em mudar a disposição da coluna, que é o que está apresentado lá embaixo. A coluna ficou numa posição mais fisiológica, né? Mas isso aí implica também em questão de distribuição de carga, tudo nas mãos, né? Porque hoje a gente inclina o nariz do selim para frente, a gente desliza mais no banco para frente, a gente apoia mais o peso do nosso corpo, né, no guidão. Então, aí aquelas 3 posições de mão ali vão ser chave para que a gente não sobrecarregue a região das mãos onde a gente apoia o peso do corpo, né? Aí nessa imagem a gente consegue ver bem claro, né? A figurinha da esquerda lá, o sujeito está de pé, a coluna tem uma curvatura, quando ele vai para a bicicleta, a coluna tem uma curvatura completamente diferente, né? Então isso gera sobrecarga nos discos da coluna, vai comprimir a inervação, né? Vai mudar a disposição das articulações da coluna, então a coluna vai trabalhar de uma forma diferente. Isso justifica muito, né, a incidência de dor lombar elevada em indivíduos que praticam o ciclismo. Aqui tem uma outra imagem também de um trabalho aí dos anos 90, que eles fizeram um raio-x com o indivíduo em 3 posições, né, de pé, que é aquela imagem da esquerda, né, com o indivíduo com as mãos no guidão, né, na direita, e no clipe embaixo, né, que é a posição mais aerodinâmica ali, digamos, o pessoal do Ironman vai usar, né. Então a gente vê que é bem diferente, né, a coluna tem a gente chama de cifose, né, ela fica curvada, assim, como se fosse um violão empenado, né, e ao contrário da posição de pé, onde tem uma curvatura, né, uma lordose, que é normal, todo mundo tem, né, a gente diz, pô, fulano tem uma lordose elevada, não, todo mundo tem lordose, né, alguns têm uma lordose mais acentuada, outros menos, né, mas na lombar, né, na região mais baixa da coluna, que é um dos pontos de suporte críticos para a descarga de peso do corpo, né,
essa disposição das vértebras muda completamente quando a gente senta na bicicleta. Então a ideia muitas vezes é tentar minimizar ou ajustar a posição de mãos, a altura do guidão, né, e a inclinação do banco para que a posição do quadril e a posição do tronco prejudiquem o mínimo possível a coluna. Né. Vai existir uma mudança na posição, vai existir uma sobrecarga, mas tem que se tentar reduzir ao máximo possível e trabalhar com o atleta, né, com o ciclista, para que ele consiga perceber uma mudança na distribuição de carga, ele consiga perceber um alívio daquela musculatura da coluna. Não tem muitos procedimentos bem estabelecidos. Esse ajuste do selim é um dos poucos trabalhos que fez uma intervenção, né, e avaliou os indivíduos com dor antes e após aquela intervenção. Tem quase nada na literatura científica, né, nessa linha, que é o que a gente efetivamente precisa saber. Se eu, ao subir a altura do guidão, por exemplo, melhora a dor lombar, a gente não sabe muito disso, né? Tem relatos aí empíricos, clínicos, de que sim, melhora, né? Então tem uma experiência clínica muito grande de que há alguns ajustes na bicicleta que vão reduzir a incidência de dor, por exemplo, e desconforto. Mas isso sendo testado cientificamente tem muito pouco ainda, né? Então a gente precisa evoluir muito mais. Né? Outro ajuste também que é comum, né? Comparando aí uma situação de um ciclista de estrada na imagem da esquerda, né? O camarada em azul ali, e o ciclista de triatlo ou contrarrelógio, né? Que usam o clipe para pedalar na imagem da direita. A gente vê diferenças aí na projeção do joelho em relação ao pedal, que é uma medida que no Bike Fit se usa bastante, né? Para tentar, no caso do triatleta ali, ganhar capacidade de produção de força, né? E ganhar uma postura mais aerodinâmica, né, ganhar em produção de potência, e na imagem da esquerda, no caso do ciclista de estrada, uma posição mais conservadora, digamos, onde o indivíduo vai ter uma sobrecarga nas articulações menor. Né. Tem alguns trabalhos já testando isso, mostrando que sim, se eu vou para uma posição muito mais agressiva como a da direita, eu já tenho sobrecargas maiores nas articulações, principalmente no joelho, né, do que comparado com a postura que a gente observa na imagem da esquerda, né, do ciclista de estrada. Né. Então tudo depende do objetivo. Se o objetivo é ganhar o Ironman do Havaí, eu vou ter que abrir mão dessa preocupação com a lesão, né, e vou ter que me tornar, assumir uma posição na bicicleta mais agressiva. Se o meu objetivo é mais recreacional ou mesmo manter ali uma prática esportiva regular, aí provavelmente é mais interessante usar uma postura, adotar uma postura na bicicleta mais próxima da imagem da esquerda. Esses ajustes podem ser feitos tanto mudando, né, a posição horizontal do selim, né, colocando o selim mais para frente, mais para trás, mudando o comprimento da mesa, né, usando ou não o clipe, ou mesmo sentando numa posição mais anterior na bicicleta. Então, dentro da prova, o próprio triatleta ele pode sentar mais atrás no banco ou mais na frente, e essa distância dele ali do joelho para o pedal, isso aí muda completamente. Então também tem isso, para um mesmo ajuste, né, eu posso ter posições na bicicleta ligeiramente diferentes, que vão implicar em uma mudança ali na forma como os músculos trabalham. Né. Por exemplo, olhando de frente, o indivíduo a gente consegue ver, né, se ele tem um joelho que se movimenta como um pistão de carro, assim, bem linear, né, em relação ao pedal ou não, se esse joelho vai para dentro, para fora, né, que já indica uma perda de controle na musculatura do quadril, principalmente, que vai dar o guia, né, para que o joelho se movimente. Isso vai gerar, né, e aí tem trabalhos mostrando que indivíduos com dor anterior no joelho normalmente tem uma projeção do joelho mais para dentro, então o indivíduo pedala com o joelho quase batendo no quadro internamente, e isso pode gerar uma sobrecarga na articulação do joelho. Né. Então esse é um parâmetro que nem sempre ele é abordado numa avaliação de bike fit, mas ele é crítico exatamente para tentar minimizar um risco de lesão de uso repetitivo, né? Que é uma lesão que vai ali mastigando a articulação do sujeito até que uma hora ele já tem um nível de desgaste na articulação grande o suficiente para que ele tenha que ou reduzir o volume de treino ou muitas vezes, em alguns casos, até abandonar o esporte, né? Que é o que tenta se evitar no início por meio da avaliação de bike fit. Né? Já mais para o desempenho, a gente vê a questão, por exemplo, da área frontal, né? Ali tem 3 imagens, é o mesmo indivíduo, o indivíduo A, ele só está numa tonalidade ali diferente, mas ele é o mesmo do B, eles só estão em posturas diferentes.
né? Um está com a mão na parte mais lateral ali do guidão e o B ali está com a mão no clipe, e a gente observa que a gente consegue melhorar aí em 21% a área de projeção frontal. O que quer dizer isso, né? É menos força que eu tenho que fazer para vencer a resistência do ar, né? Então isso é um ajuste de posicionamento na bicicleta que tem uma repercussão para o desempenho grande. O indivíduo vai economizar aí algo em torno de 20% de energia, né? Se a gente pensa num carro, às vezes não é um problema, o camarada tem um tanque cheio, mas se a gente pensa num atleta, né, ele realmente 20% é um número enorme, ele pode sair lá dos últimos lugares na prova para tá compondo o pelotão lá da frente e conseguir um desempenho na prova muito melhor. Principalmente se a gente pensa em provas onde o vácuo não é permitido, né? O pedalar atrás de alguém está fora da regulamentação da prova, né? Então também é algo que por meio da avaliação de posicionamento na bicicleta a gente consegue mapear e fazer sugestões de ajustes na posição do indivíduo para melhorar a aerodinâmica dele, tá? Vou ir para uma linha aí que não tem muita relação muitas vezes com a prevenção de lesões. Discrepância de membros inferiores entra no que eu tinha comentado em relação a dimensões corporais, né, que é algo que pode ser avaliado fora da bicicleta, né? Então o pessoal que trabalha aí com avaliação de antropometria pode identificar um indivíduo que tem uma perna maior que a outra, por exemplo, né, que precise daqui a pouco usar uma órtese, né, que vai nivelar os membros inferiores. Ali na imagem bem da esquerda, o camarada que está com o bretelle ali daqui o ivelo, né, a gente observa uma inclinação do tornozelo esquerdo dele grande para dentro, né, e esse indivíduo ele tinha uma diferença grande de membros inferiores e não usava a palmilha, né, ou não usava um calço ali, né, para nivelar os membros inferiores. Então ele tinha uma pedalada aqui no quadril, né, a gente não vai conseguir ver porque é uma imagem única, né, mas na imagem dele pedalando, ele andava de um lado para o outro, o quadril em cima do banco, né, então ele andava como se ele estivesse se sacudindo assim na bicicleta. Era um movimento bastante atípico, né, exatamente porque ele tinha uma das pernas com um comprimento bastante diferente, aí já para mais de 1,5 centímetro de diferença de uma perna para outra, né. A gente até mostrou para ele, sugeriu, tem que procurar aí um pessoal que trabalhe na área de órteses para te ajudar aí, tentando moldar uma órtese que possa te nivelar um pouco melhor na bicicleta, que o teu movimento seja mais alinhado, porque aquele movimento lateral vai gerar inclinações na coluna, vai gerar sobrecarga, e esse camarada era um indivíduo jovem, né, mas se a gente pensar em 5, 10 anos de prática, ele ia ter uma dor lombar com grande chance, né, de ter uma dor lombar que fosse restringir a prática esportiva dele, né. Então, algumas estratégias alternativas, aí a gente tem utilizado algumas abordagens usando fotos, né, então imagens do indivíduo, tentando comparar ele com ele mesmo em diferentes avaliações, em diferentes posturas na bicicleta, né, que ele use. Muitas vezes o indivíduo tem mais de uma postura em relação a, principalmente, posição de mãos no guidão, né, ele não pedala 100% do tempo com a mão numa posição, ele alterna. E a gente tenta ilustrar isso, quando tu muda dessa posição para aquela, a tua inclinação na coluna muda, a tua pelve muda, o teu joelho muda. Então a gente tenta ilustrar isso muitas vezes por meio de fotos, né, ou de imagens de um vídeo, né, onde pedala, a gente filma ele nas duas situações e extrai dali imagens representativas que possam nos dar esse parâmetro para indicar para ele efetivamente quanto de diferença tem de uma posição para outra, né, para que ele realmente, a gente possa avaliar junto com ele se essa diferença ela é, digamos, tranquila, sadia, se ele não está já com uma mudança de posição no corpo muito grande que possa incorrer num risco de lesão. Aqui tem um outro exemplo também, um atleta que nos procurou, tinha 2 bicicletas e queria ver se a posição do corpo dele era igual nas duas. A regulagem era muito parecida, elas tinham dimensões e componentes diferentes, mas ele disse, eu tentei regular, mas eu me sinto diferente numa bicicleta em relação à outra. A gente mostrou que tinha uma percepção, né, subjetiva diferente dele, né, ele relatava isso, mas os ângulos articulares eram muito parecidos, então a posição do corpo numa bicicleta e na outra eram exatamente iguais, né, tinha alguma coisa de conforto em relação provavelmente ao tipo de banco, mas em linhas gerais não haveria nada em relação ao ajuste da bicicleta que ele pudesse fazer para que aquela percepção mudasse, porque ele já estava praticamente na mesma posição nas duas bicicletas, né? Então a gente também vê muitas vezes essa contradição
do que o atleta percebe e do que efetivamente acontece. O indivíduo vai lá e muda milímetros em uma regulagem e nota uma diferença absurda. E na prática a gente vai ver que o movimento corporal dele não mudou em nada. E esse é um grande dilema, muitas vezes, quando a gente faz avaliação com ou sem intervenção, né? Às vezes a gente faz a intervenção, ajusta algo na bicicleta, mínimo, e o indivíduo nota uma melhora absurda, né? E muitas vezes aquilo ali não tem um embasamento forte relacionado com mudanças na posição do corpo dele na bicicleta. Não mudou muita coisa, mudou 1 grau aqui, 1 grau ali, 1 grau é nada, né? Infelizmente, a musculatura do ser humano se adapta de uma forma muito bem para pequenas alterações, né? Então, dificilmente vai mudar o desempenho mudando pequenos milímetros de ajuste, né? Então, a gente usou em algumas abordagens aí câmeras bem simples, né? Modo vídeo eu coloquei ali o 30 Hz, na verdade é uma câmera convencional, é uma câmera dessas de tirar foto no parque aí, certo? Bem ajustadinha num tripé para ela ficar firme. Conseguimos uma boa repetibilidade das medidas, então conseguimos fazer uma abordagem bem interessante, filmar o indivíduo efetivamente, né? Então fazer o indivíduo pedalar, colocar ele num rolo mais simples possível, né? Solicitar que ele ajuste ali a relação de marchas e o ritmo dele de pedalada para que ele consiga reproduzir algo mais próximo possível de uma condição de treino, né? Quanto mais controle eu tenho da intensidade de esforço, mais fiel isso é, né? Então, você vai conseguir colocar a medição de frequência cardíaca e ajustei a pedalada dele com o esforço que ele tem no treino. Puxa, então eu realmente tenho um cenário ali de esforço muscular, fisiológico, que está muito perto. Então, a medida de movimento que eu tiver, o que eu enxergar naquela avaliação, é muito provável que se repita no treino, né? Então, esse cenário assim, de avaliação, ele já é um cenário já bem mais, digamos assim, sólido do que efetivamente eu tirar só uma foto do indivíduo, ou eu tentar simplesmente encaixar ele numa medida padrão, né? Que está no livro. O cara tem que estar com tanto de medida daqui para lá, né? A gente tenta fugir dessa padronização efetiva, né? Então, assim, em linhas gerais, a minha ideia foi tentar ilustrar um pouco, né, essa relação da posição do corpo, que ela é mais importante do que a configuração da bicicleta, por isso que os métodos têm evoluído para uma avaliação mais dinâmica, que o indivíduo pedale, que ele seja comparado com ele mesmo, né, levando em consideração a percepção dele de conforto, de esforço, né, e o máximo possível que seja alinhada essa avaliação com, digamos assim, critérios fisiológicos de esforço, mesmo que subjetivo, né, ou mesmo algo mais objetivo, como uma frequência cardíaca. Hoje em dia, com a difusão de medidores de potência, é possível, num rolo, medir a potência, colocar o indivíduo na potência que ele treina e fazer a avaliação do movimento nessas condições altamente controladas. E aí sim dá uma informação para o indivíduo quanto à posição dele, do corpo dele na bicicleta, muito mais sólida do que se fazia alguns anos atrás, né? Obviamente, quando a gente pensa em prevenção de lesões, a gente tem que pensar que o corpo humano não foi feito para ficar parado, né? Então a gente eu pelo menos sempre tentei recomendar que os indivíduos tentem, no máximo possível, principalmente em treinos de longa duração, alternar o máximo possível as posições do corpo para a bicicleta que eles estão usando. Então eu não vou poder mudar a regulagem durante o treino, mas eu consigo sentar mais para frente, mais para trás, trocar a posição da mão no guidão, levantar, pedalar um pouco de pé. Então essas alternâncias são boas para as articulações. As articulações precisam mudar o movimento delas de tempos em tempos para que melhore todo o funcionamento e a fisiologia das articulações, né? Em termos de ajuste, aí tem algumas abordagens, né? Alguns iniciam ajustando a posição do taco, depois ajusta a posição do selim, né? Eu coloquei aqui como sugestão ajustar a posição, a altura do selim e depois ajustar o taco, mas são perspectivas do ajuste que podem ser mexidas, né? E aí depende muito da abordagem, né? Observar a posição de mãos e membros superiores exatamente para ver se o indivíduo tem uma curvatura o mais fisiológica possível, né? Então, aquele indivíduo que anda muito curvado na bicicleta, certamente a coluna dele está trabalhando numa condição totalmente não fisiológica, né? A gente tem que tentar aproximar o máximo possível, sabendo que essa distância já é grande, né? Então, quanto menor ela for, né, da posição que a coluna está de pé para a posição que ela está na bicicleta, melhor.
né? O ângulo do selim, que é algo que muitas vezes não se mexe, o máximo que se ajusta é quando o indivíduo relata dor na região do pubis ali, principalmente quando ele pedala, né? Então, que também é extremamente importante porque pode gerar repercussões a longo prazo, né, como impotência, perda de sensibilidade e outros desdobramentos, mas, como eu mostrei, né, tem se observado que o selim interfere na coluna também, e aquela dor lombar pode não ter exclusivamente relação com a posição das mãos no guidão, mas pode também ter uma repercussão associada com a posição do próprio selim, em relação ao ângulo dele, se ele está mais inclinado para baixo, para cima, né? Então, isso também é um ajuste que tem que ser feito de indivíduo para indivíduo, né? Para que se consiga otimizar isso, porque isso vai afetar o conforto dele no final do dia, né? O ângulo do joelho e a posição frontal do joelho são bem importantes, porque dos membros inferiores é a articulação que mais vai dar dor de cabeça para o ciclista, né? Então, quanto mais esse joelho estiver se movimentando como um pistão retilíneo ao pedal, e quanto mais ele tiver uma angulação, digamos, específica ali, né? Ele não estender até o máximo, ele não flexionar até o máximo durante o arco de movimento da bicicleta, durante o ciclo de movimento, melhor, né? E, obviamente, tudo isso depende da intensidade de esforço, né? Da carga de trabalho, da relação de marcha, da relação de marchas com a cadência, né? Então, indivíduos que pedalam com cadência muito baixa vão transmitir muita força para as articulações, não tem jeito. Para dar uma volta, ele tem que fazer uma força enorme. Enquanto que o indivíduo que já está mais habituado a girar mais, ele, por volta que ele dá no pedal, ele faz menos força. E isso já alivia as articulações também. Então, muitas vezes é um ajuste extremamente elementar que resolve muita coisa, né? Só sugerir que o indivíduo altere essa relação marcha-cadência. Essa abordagem muitas vezes já diminui ali uma incidência de dor de forma bem rápida e objetiva, né? Sem precisar mexer em nada na bicicleta, né? Então, isso também é outra abordagem que está no entorno aí do processo de avaliação, né? E vai estar... é importante que esteja contemplado numa avaliação de bike fit, né? Então, a minha contribuição era mais ou menos essa, tentar ser o mais sucinto possível. Desde já sempre me coloco à disposição para que qualquer pessoa que tenha dúvidas, né? Sempre convido o pessoal para que acesse o site do grupo, né? Do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciclismo. Já está há mais de 10 anos se empenhando em tentar entender alguns mecanismos. Tem uma série de trabalhos que vários membros do grupo fizeram, que podem ser úteis aí para tentar responder algumas perguntas, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que seja de utilidade aí algumas das pequenas mensagens que eu tentei trazer para todos. Alô? Muito bem, Bini, muito obrigado pela explanação, uma linguagem acessível para todo mundo, sem a gente entrar naqueles nossos temas e conceitos e palavras difíceis que a gente fica discutindo nos laboratórios, né, e acaba que fica muito longe do que a pessoa leiga na biomecânica, digamos assim, né, acaba tendo contato. Acho que foi uma boa visão geral dos fatores que influenciam a posição. Vai ajudar muito o pessoal a se enxergar na bicicleta um pouco mais também, né? Ver, olha, isso aqui eu faço, isso eu não faço. Pô, legal, é mesmo, quando eu giro mais rápido me sinto melhor, quando eu giro mais devagar canso mais. Enfim, eu acho que são coisas que na prática com certeza a gente experimenta, né? E só o que falta às vezes é alguém dar um alerta, é verdade, e aí a gente começa a se perceber um pouco mais. Eu acho que nossas experiências aí com avaliar alguns ciclistas no passado também, né, que eles se conhecem muito bem, a gente se conhece muito bem na bicicleta, então o mínimo de mudança já faz um efeito. Eu acho que vai ajudar bastante. Espero que o pessoal que assista depois, quando tiver disponibilizado online, aproveite, né, Bini? E também te parabenizar, Bini, pelos estudos que tem feito aí nessa área, contribuindo para o esporte aqui no Brasil. Eu sei que tem muita resistência ainda, né, para o nosso esporte do pedal.
mas uma hora muda, né? Uma hora melhora. E a gente espera que um dia também possamos fazer uma atividade contigo aqui, né, Bini, presencial com o nosso grupo aqui, e então o pessoal possa trocar mais ideias contigo. Eu acho que vão gerar várias dúvidas a partir desse bate-papo, e quem sabe a partir dessas dúvidas a gente avança. Então é isso, eu te agradecer, manda um abraço pro general aí, né, e espero que em seguida a gente consiga estar se encontrando novamente para botar o papo em dia.